Bom, gente, o que vocês estão vendo na tela de vocês, eu busquei na própria Binance mesmo e fui pesquisar em outras fontes, tá, de informação, e essa correção plana, como é chamada, ela é baseada em ondas de Elliott. Vocês sabem que eu não costumo levar muita fé, tá, nesses indicadores, figuras, como fundo duplo, fundo triplo, topo duplo, bandeira, enfim. Tá? Mas é que essa correção plana, ela é uma correção que tem acontecido em todos os ciclos. Tá? Então, segundo que o pessoal da área mais técnica da análise tradicional, que eles estão prevendo, caso se repita essa tendência de correção plana, o Bitcoin pode voltar até 55 mil. Tá? E não se assustem porque isso aconteceu em todos os ciclos anteriores, antes de atingir o all-time high, que é o topo histórico, chamar assim, acontece uma correção mais forte. Tá? E ela acontece seguindo esse padrão de ABCD, ABCDE, exato. Então, em princípio, o preço sai eu vou colocar para vocês aqui, a gente dá uma olhada. Eu coloquei no semanal para ficar mais fácil de visualizar, beleza? Então, em princípio, não vou entrar muito no mérito de explicar para vocês ondas de Elliott, o que é a correção plana, é só mesmo para alertar que é possível, tá? Não tem bola de cristal, não tem como cravar isso, mas é possível que isso aconteça, tá? É o que vocês estão vendo aqui. Num primeiro momento, que é a onda A, onda de Elliott, por isso onda A. Então, no primeiro momento, o Bitcoin voltaria por volta de 75 mil, próximo dos 75 mil. É esse topo aqui, ó, vou sinalizar para vocês. Esse topinho que ele fez aqui, tá? Aqui. Nessa primeira vela, nessa aqui, enfim. Então, segundo essa tendência de correção plana, o preço voltaria lá nos 75 mil, mais ou menos, faria uma nova alta, que seria a onda B, e viria até mais ou menos 90 mil, 93 mil, por aí. Isso aí é o que a gente chama de pega-ratão, certo? Muita gente, quando perceber que veio essa correção, se acontecer, tá, gente? Esse ciclo é completamente fora dos padrões anteriores. Tá? Eu estou me baseando aqui no histórico do Bitcoin, em tudo que ele sempre fez em todos os ciclos e que é possível que se repita nesse ciclo. É certo que vai acontecer? Não, não é certo. Hoje nós temos BlackRock envolvida, temos a Strategy, temos muitos ETFs de Bitcoin, então eu até não acredito 100% que vá acontecer. Eu torço para que aconteça. Seria fantástico para nós. Para quem é holder, principalmente, para quem está comprando Bitcoin para longo prazo, isso seria um presente do céu. Tá? Então, essa onda de A até B aqui, que levaria o preço de volta numa correção dessa baixa, até lá pelos 95 mil, 93 mil, seria para quê? O pessoal se empolgar, opa, agora reverteu, agora vai, aí o pessoal começa a entrar comprado, gera uma liquidez, e eu vou mostrar isso para vocês também, gera uma liquidez muito grande, liquidações, stops, e aí o Smart Money joga o preço de novo para o ponto onde tem um grande pool de liquidez, que seria essa onda B para C aqui, seria a onda C. Tá? Para que serve isso aqui? Para dar continuidade ao ciclo de alta,
e, ao mesmo tempo, buscar a liquidez que ficou para trás. E vocês sabem, o Smart Money não deixa nada para trás. Parece os fuzileiros navais lá dos Estados Unidos. Não fica ninguém para trás. Então, eles voltam para buscar realmente então, a possibilidade, tá? Não é probabilidade, eu estou lidando aqui com possibilidade baseado nos ciclos anteriores. A possibilidade de o Bitcoin voltar lá nos 55 mil, ela existe, tá? É real, é possível que aconteça. Vai acontecer? Tem certeza disso? Não tenho certeza. Eu só estou alertando vocês, é como eu fiz com o pessoal da mentoria na quinta-feira passada, eu estava falando para eles que era para eles terem cuidado com macroeconomia e geopolítica, porque isso influencia muito nos mercados. E casualmente, enquanto eu estava falando para eles sobre a probabilidade, aí era probabilidade, inclusive eu citei que não era uma questão de se iria acontecer, mas de quando. Falei para eles que era questão de horas ou, no máximo, poucos dias, e enquanto eu estava falando para eles, Israel atacou Irã. Aí vocês viram o que aconteceu, né? Aquela pernada gigantesca para baixo. Então, isso que eu estou passando aqui para vocês pode acontecer, torço para que aconteça, sinceramente, porque é uma oportunidade de ouro. Só estou alertando vocês para o seguinte: se isso acontecer, se o preço voltar lá pelos 70, 75 mil, tomem cuidado com essa correção que volta aqui para a letra B, tá? Que vai puxar o Bitcoin lá para os 93, 95 mil de novo. Porque isso aqui serve para prender as sardinhas. A sardinha vê o preço batendo aqui embaixo, chega à brilhante conclusão de que é um fundo, bateu numa resistência. Isso aqui para eles é uma resistência, um suporte. Então eles vão ver o preço batendo aqui no suporte, nesse suporte aqui, e teoricamente mete a mão na compra, com tudo. O Smart Money deixa o preço subir mais um pouco, para que esse pessoal vá injetando dinheiro, vá injetando liquidez, vá comprando e deixando stops e mais liquidação para baixo. Então, o último passo é voltar até uma zona de grande liquidez, que a gente vai dar uma olhada depois ali, no mapa de calor. Eles voltam até aqui, esse ponto, mais ou menos, buscam a liquidez que tem lá embaixo, e aí, vida que segue. Aí o Bitcoin vai realmente voltar com força, com muita força para cima, vai fazendo aqui pequenas correções, e a tendência é chegar lá nos 140, 150 mil dólares, muito provavelmente. Pode ser mais, né? Pode ir além dos 150 mil, quem sabe vai até os 200, não sabemos ainda, mas é provável que depois de uma nova correção dessas aqui, que contando do topo histórico até o momento, até o fundo, dá 50%. Ou seja, uma correção de 50%, busca de liquidez, e depois a coisa vai acontecer. Tá? O preço com certeza vai voltar a subir, independente de guerra, independente de taxa de juros, de inflação nos Estados Unidos. O preço do Bitcoin vai buscar o que o Smart Money já determinou que tem que buscar. Esse jogo é jogado por eles são os big players, eles fazem o que eles querem. Cabe a nós, meros mortais, conseguir correr atrás deles, andar junto. Tá? Então, isso é só um alerta que eu quero passar para vocês, que é uma possibilidade bastante real de que isso vai acontecer. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada no mapa de liquidez aqui, para vocês terem uma noção do
de que zonas de pool de liquidez a gente tem. Olhando aqui nos 3 meses, e como se trata de uma correção bastante alta, até dá, né, para a gente se basear nos 3 meses, a gente vê que tem muita liquidez lá nos 64 mil. Tem 74 milhões de dólares lá nos 64.397. Um pouquinho menos, 63.500. Só que se a gente aumentar isso aqui para 6 meses, aí a coisa muda de figura. Então, mano, claro que muita gente vai perguntar assim, tá, André, mas tem liquidez lá nos 20 mil dólares. Pode voltar? Impossível. Eu, sinceramente, não acredito. Aqui a gente vê, ó, tem liquidez lá nos 42 mil, bastante, são 145 milhões. Tem liquidez nos 46.500. Eu acredito que possa voltar até entre 64 mil e os 55, 56 mil. Abaixo disso, acho muito difícil, porém, se vocês olharem com atenção esse mapa de calor de 1 ano, aí vocês vão ver que existe um tal de suporte aqui embaixo. E ele é em volta de 47, 46 mil e pouco. Não acredito que volte, viu? Eu, sinceramente, não acredito que volte. Eu acredito que até 55, 60 mil é possível. Entendam bem, eu não estou dizendo para vocês que o Bitcoin vai corrigir até os 55 mil. Eu estou dizendo que é possível. E eu vou ser bem sincero, eu não acredito que o Bitcoin, depois de romper esse topo que fez agora, de 111, 110 mil, 111 mil, depois que ele voltar acima disso, acredito que a gente nunca mais vai ver o Bitcoin a 80 mil dólares. Nunca mais. A tendência, depois disso, mesmo no bear market, primeiro ele chega lá nos 150, talvez 200 mil bola de cristal, né? E quando aconteceu o bear market, ele volte lá para os 90, 85, 80 mil. Então, gente, eu fiz questão de mostrar isso aqui para vocês. Não é para assustar, não, tá? Todos vocês são adultos, sabem o que estão fazendo. É uma excelente oportunidade para acumular. Gente, se o Bitcoin voltar aos 70 mil dólares, aos 70 mil, olha que oportunidade de ouro que é. Principalmente para quem faz hold, para quem está acumulando, para quem está apostando, digamos assim, no Bitcoin a longo prazo. Para quem está investindo no Bitcoin e esperando ganhar a longo prazo. É uma oportunidade de ouro. Tá certo? Então, basicamente, o recado que eu queria dar para vocês com relação a essa possibilidade é esse aí. Vai ficar no vídeo ali os valores que eu acredito que ele possa buscar, né? Tanto na descida, quanto depois na correção e depois na nova, na descida mais forte. As possibilidades estão por ali. Tá? Eu vou pausar vou fechar o meu microfone aqui e quero escutar vocês. Eu quero ver o que vocês têm de dúvida, de convicção, o que vocês acreditam que possa acontecer, se acreditam que essa possibilidade possa se concretizar ou não. Quero a opinião de vocês. Agora a palavra está com vocês. Fiquem à vontade. Depois desse intervalinho aqui, para vocês comentarem, dizerem o que pensam, a gente vai ver aquele operacional de time frames menores. Tá? Sem muita enrolação, sem muito blá blá blá. Vou passar para vocês ali uma forma de usar a reversão de tendência junto. A gente vai ver depois. Tá? A palavra está com vocês.
Olha, eu acredito sim que vai ter essa reversão, porque é aquilo. O Smart Money ele vai procurar liquidez no mercado, e a liquidez está embaixo. Quem acumulou ali, ele vai atrás de quem está acumulado ali embaixo. Ele vai lá buscar. Concordo. Também acho, eu penso a mesma coisa. E tudo que sobe, o momento vai descer. Isso é Claro, inevitável. É tem inevitável. E correção. assim, ele caindo é aquilo, abre a oportunidade para duas coisas, né? Para ter uma out-season, aonde o dinheiro vai fluir e vai para as outras moedas. E melhor ainda, ele vai ficar mais barato para quem pode comprar ele. E assim, cara, quem conseguir colocar short e ele cair mesmo do valor que ele tá hoje para esse valor que tá estimado, cara, é um valor muito bom que vai conseguir colocando ali numa sobrevenda. É um ganho excelente. Só que o Verdade. problema é assim, a gente descobriu o momento exato que ele vai cair, né? Cara, aí, André, eu vou te dizer que uma coisa eu vou discordar respeitosamente, claro, mas eu vou discordar de uma situação. Eu não sei, sinceramente, até pela quantidade, concordo com tudo que tu falou. Só um adendo aí. Com relação à out-season, a gente vai precisar ter muita atenção quando for escolher moedinhas. É assim que eu chamo. Quando a gente for escolher moedinhas para investir, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que buscar informação no CoinMarketCap, na CoinGecko, tem que ver o histórico da moeda. Sabe aquela história de fundamentos? Não tem fundamentos. O que a gente precisa estudar para investir em altcoins, justamente contando com a alt-season, quem são os desenvolvedores, quantos são os desenvolvedores, qual é a quantidade máxima de moedas, né, o supply máximo, que se é uma moeda que tem um supply extremamente alto, tipo 1 trilhão, e tem, se vocês procurarem aí, vocês vão ver, cara, a moeda tem 1 trilhão de supply máximo. Quanto está no mercado? 15%, 20%. Então, gente, é um exemplo, tá? Uma moeda que tem 1 trilhão como supply máximo e só tem 20% girando no mercado, pô, isso aí nos mostra que tem 800 bilhões de moedinhas para serem despejadas no mercado. Isso já é um fator negativo. Qual o próximo fator? Na mão de quem estão essas 800 bilhões de moedas? Está na mão dos desenvolvedores? Tem uma comunidade? Esse valor está retido em prol da comunidade, do projeto, entre aspas, da moeda? Então, tudo isso é importante, é necessário que se veja, tá? O que se acredita, o pessoal mais técnico, digamos assim, o pessoal que tem dinheiro, tá? Vamos lá, vamos ser bem objetivos. O pessoal que tem dinheiro, que realmente joga pesado nesse mercado, acredita que, além do Bitcoin, evidentemente, o que vai dar retorno maior é a Ethereum, por mais que ela pareça cambaleante, parece que vai, não vai, o pessoal mais especializado acredita nela. Acredita na Solana. E eu acredito na XRP. Sinceramente, eu acredito que a XRP vai dar muito bom retorno. Saindo disso, claro, a gente ainda tem a Ada Cardano, tem, sei lá, uma ou outra dessas mais historicamente conhecidas. O resto, a gente tem milhões de altcoins. Milhões.
Então não vai ter grana suficiente para que nós tenhamos muitas altcoins com altas que sejam interessantes, relevantes. Não tem dinheiro para tanta moeda. É muita moeda para o valor que deve entrar. Né? Eu acredito que chegará a 8 trilhões, talvez até 10 trilhões no final da brincadeira. Acredito que o mercado cripto vá alcançar entre 8 e 10 trilhões, né, como market cap no total, eu acredito que chegue. Agora, se vocês pegarem esse valor e analisarem que uma grande fatia vai para o Bitcoin, não tem escapatória. Uma outra grande fatia será dividida entre Ethereum, Solana e XRP. O restante, galera, tem que pegar e dividir por milhões de moedinhas. Então, o recado que eu quero deixar, quem vai investir em altcoin para tentar fazer uma grana boa na off-season, trabalhe, pesquise. Sabe, não vão comprando qualquer porcaria que aparecer, Trump, Melania, essas porcarias que aparecem que a gente vê toda hora, tem moedas que têm potencial para subir. Tem. Só que a gente até vai fazer isso numa próxima live, a gente vai dar uma olhada. Eu quero mostrar para vocês que pontos são essenciais para serem analisados antes de eu investir meu dinheiro numa moedinha, para ver se ela vai me dar um retorno ali de 10 vezes, 20 vezes. Vai acontecer. Com certeza, vai haver moedas que vão dar esse retorno. O Link, talvez, a Rose, uma outra lá vai dar retorno, vai dar um retorno bom. Essa Edu, eu acho que até vai ter um retorno legal também, não sei, vamos ver. Mas tem pontos que vocês precisam analisar. Tá? Tudo isso que eu falei, a gente vai ver, não vou ficar batendo nisso, porque a gente, numa próxima live, vamos focar nisso. Tá? O que eu preciso saber a respeito de uma moeda para investir nela sem medo? Talvez não achando que eu vou ficar milionário com uma única moeda, mas que eu vá conseguir ter um bom ganho. Então a gente vai ver isso. Devolvendo para vocês. Desculpa aí, eu falo pra caramba, perdão. Tá com vocês de novo. Viu, André? Então, só para concluir, eu concordo com tudo que você falou. Vai ter, com certeza, vai ter busca de liquidez lá embaixo, tem muita grana lá embaixo. Quanto mais o Bitcoin subir de preço, mais difícil, mais caro vai ficar para o Smart Money buscar o que tem embaixo. Então, eu acho que eles vão pegar a oportunidade agora, vão buscar essa grana que está lá embaixo, vão fazer essa armadilha, essa trap aí para sardinhas, aqui do A para o B, isso vai ser uma armadilha, e aí depois volta lá embaixo para buscar o grosso da liquidez. Então, concordo contigo, não vamos deixar essa grana para trás, e eles não podem deixar o preço do Bitcoin subir muito, porque aí isso encarece demais a busca da liquidez que está lá embaixo. Tá? Então, agora eu quero saber. É exatamente isso mesmo. Não é à toa que você vê aquele cara lá, ele colocou 200 milhões no Bitcoin, cara. Os caras fizeram o Bitcoin cair até onde liquidava ele para tirar o dinheiro dele, cara. Ali você já vê como que tá a manipulação dos caras. Exatamente, para ver como quem manda. E assim, da altcoin, eu concordo exatamente com você. Não vai ser todas as moedas que vai se auto-performar, porque tem muita moeda no mercado, cara. É muita moeda. Eu particularmente, eu nem coloco mais dinheiro em moeda. Eu só tento operar futuros. Só operar futuros, porque ali eu vi uma forma melhor de conseguir arrancar dinheiro do mercado. Do que a gente tá comprando moeda, a moeda fica toda hora caindo. Que nem aquela ontem mesmo. Teve uma que caiu 80% do valor dela, de $2 para 28 centavos, cara. Então, assim, como eu vou poder deixar meu dinheiro numa moeda e saber que pode acontecer isso? Porque tá no poder de quem essa quantidade? Tá na mão de quem essa quantidade? Eu não sei, porque é foda, é difícil de saber. É que nem a trampa que fizeram com a Trump.
Ah, Estava cara, na mão da família. a E aí já Trump, viu, né? eu comprei ela bem no início. Eu peguei ela na madrugada e assim, eu não realizei lucro. Eu deixei ela subir, 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 subir e eu Achou fui que era pra luta. missa. Eu Ah, fui pra missa, cara. Na hora que eu fui pra missa, era era uma 6 e pouco. Mano, o bagulho veio um despejo. Eu perdi um eu monte de ganhei, dinheiro, cara. eu ganhei um pouco na alta, mas eu acabei devolvendo tudo também. A Trump foi uma desgraça. Eu chegou num Aí eu ponto que eu fiquei abri, assim, eu digo, eu ah, fiquei, ela vai subir de volta, ela vai subir de volta, ela vai subir de volta. O pior é que não era só eu, cara, era eu, meus primos, a gente acreditando que o bagulho ia subir. O cara vai tomar a posse ali, o negócio vai subir. Ih, foi fumo. André, era tu e milhões de vítimas. Aquilo ali foi um golpe, cara. Não foi só tu, nem teus parentes, teus conhecidos. Foram milhões de pessoas. Todo mundo caiu. Eu caí. Pô, eu tô no Eu mercado não. faz um tempo. Eu não Cara, curto o Trump, nem. eu acho que é assim, mano. Nem me aventurei. Eu o quê? Vou comprar? Nem pensar. Foi Ô, Ruth, logo. Aqui tu isto não, vai para a lua, não compro. Népia. ah, tu não vem me dizer que tu é esquerdista, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não me decepciona. Diz. Ah, bom. Que cai Não, Não não, numa é, né? não conversa pelo percebi. fator. Olha, eu não ligo muito a política. Eu odeio, eu detesto política. Não percebo muito, mas percebo de pessoas. Percebes? É um bocado por aí. E eu sou-te sincera, eu não gosto do Trump, mas, epá, não vamos falar nisso na live, não é? Mas não, detesto o Trump. Deixa pra lá. Pronto. Só um adendo. A política é o que move as nossas vidas, profissionalmente, até relacionamento. A política engloba tudo. A gente vive a política na nossa vida, no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a família, com o namorado ou namorada, esposo, esposa, enfim. A política é o cerne de tudo. Não que a gente vá começar a falar sobre política aqui, não é interessante. Nosso negócio aqui é tentar ganhar dinheiro com o mercado cripto. Só que, Ruth e todos, a última live que eu tive, que eu fiz com o pessoal da mentoria, não a do sábado, a de quinta-feira. O foco foi justamente isso: macroeconomia e geopolítica. E a política é que toca isso. A política, os políticos, sejam honestos ou sejam brasileiros, pegaram? Entenderam? Sejam políticos honestos ou sejam políticos brasileiros, tanto faz, são eles que definem as coisas, eles que fazem acontecer, eles que votam para aprovar um aumento de imposto, ou uma verba para não sei o quê, eles é que decidem. Então a gente precisa aprender a escolher corretamente. E justamente conforme eu falei para vocês no início, eu estava conversando com o pessoal sobre a geopolítica, aquela situação lá do Oriente Médio, Israel e Irã. A gente estava falando sobre o assunto, começou o bombardeio. E o preço do mercado despencou. Então a política é importante. Não precisa gostar de político e nem de política. Nós só precisamos estar atentos, estar por dentro do que acontece. Sim, isso eu sigo, mas como não se passa nada de especial, percebes? Saber o que é que andam a fazer já não ligo. Agora, quando vejo que vai impactar o mercado, ou isso estou atenta, percebes? Ou outras coisas. Mas quando há cenas assim grandes, agora de resto, não, obviamente. Não, eu te dou razão, viu? Eu te dou razão. Percebes? Mas Eles pronto. são. Olha, desculpa. Queres continuar ou Não, queres começar aqui no. Olha, não. antes que me esqueça, eu ia só acrescentar aí umas moedas que tu disseste. Não quer dizer que eu concordo com todas, mas esse não é o objetivo. Mas gostava de acrescentar uma que é a BNB. Não há como a BNB não subir, não ser uma das melhores moedas, porque os dizer não a deixa morrer. E há de reparar que ela volta sempre ao ATH, ou seja, é das que ressuscitam. Porque há muitas que ainda não foram sequer, não é? Não estão nem metade, sei lá, moedas que eram boas no ciclo, a AEV, a GLD, mesmo Ethereum, estás a ver? Agora, a BNB já foi a ATH. Agora, por acaso, não sei, não está, mas pronto, já foi.
É daquelas que recupera sempre e que em qualquer ciclo tem uma grande alta de valorização. A BNB concordo, a BNB tem a Binance por trás, não tem como ela. Assim, não é excludente, entendeu? Não é excludente. Como eu disse, eu acredito e muita gente que está nesse mercado acredita em XRP, nem tanto, mas em Ethereum e Sol muito, e eu ainda acredito em BNB e mais talvez uma meia dúzia. Tem mais moedas que têm condições e vão com certeza performar. Agora, o alerta aqui não é com relação às que vão performar. O alerta aqui, que eu estou tentando passar para vocês, é com relação às que não prestam. Tem que tomar cuidado com shitcoin, entendeu? Essas aí tem que tomar cuidado. Claro. Essas mais estruturadas... exatamente. As que são mais estruturadas vão... É que há muita gente que às vezes esquece da BNB, porque estão muito focados na Ethereum e lá está em coisa, e não reparam, ou não, que realmente a BNB é daquelas moedas que, é das mais seguras. Não dá para deixar de fora. Não dá para deixar de fora. Não é? De todos os ciclos, vê-se, não há como. Sobe o dobro e que se cai e volta, no ciclo seguinte volta logo ao ATH, isso tem acontecido. Mas ela saiu de centavos e superou os 500, 600 dólares, então não dá para subestimar, tem razão. Do Emil, num do Chico, não sei qual é que foi. Bem, whatever, mas sim, subiu mesmo muito. Olha, já que eu estou a falar, aproveito só para terminar aqui. Sim, André, se me permites. Sim, com certeza. Consegues pôr o gráfico do BTC como estava inicialmente? Como estava inicialmente... Agora mostraste mais para trás. Então para um pouquinho que eu vou ter que pegar aqui. Espera lá, estavas bem. Não estava bem. Tá bom assim? É isso? Agora aumenta semanal. Mais. Aumenta mais, como estava, sim, é semanal, aumenta mais. E agora como é que eu vou explicar? Agora anda para... Não, assim já não. Eu estava a aplicar aqui. Não, como estavas. Era a semelhança. Eu estava a ver. Consegues pôr como estavas agora há pouco, antes. Para trás não precisas. Tá, eu vou voltando aqui, tá? Espera aí. Eu vou voltando, pronto. Me fala quando eu parar. Pronto, tá bom não, aqui? mas podes parar aí. Mas há bocado a semelhança era maior. Estás a ver aqui 2021? Tá, 2021. Então vamos marcar aqui. Vamos aqui em janeiro. Olha aí essa semelhança. Até quando caiu a linha vermelha, não é? O teu indicador. Está a ver? O ciclo. Olha a semelhança onde ele está agora. Olha onde ele está agora. Já teve uma queda, olha a outra. Isso a ver aqui. essa semelhança? E isso aqui. É isso aqui que tu está falando, né? Exatamente. Então, aqui a gente está vendo essa onda de correção aqui, ó, aconteceu aqui, ó, caiu exatamente como está aqui, ó, exatamente essa linha azul aqui, essa onda de Elliott aqui de reversão, ó, o preço, vamos desenhar a onda, vamos lá, ó, o preço caiu, voltou aqui no B e depois foi lá no C. Até aqui dá para dizer, ó. Vou botar aqui. Depois foi a acumulação. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Vamos ver o percentual, gente? Vamos ver quanto que caiu? Vou pegar do topo aqui, deixa eu acionar o imã. Vamos pegar do topo. Muito bem sacado, viu, Ruth? É que tu estavas a falar e eu estava a olhar e eu disse, está tão parecido, tão... Sabes? Então, olha só, chegou, claro que isso aqui foi um bear market, tá? Aqui foi um bear market. Então, o Bitcoin chegou a recuar 73%. Se a gente for levar isso em consideração, a gente precisa aceitar que quando começar a cair, vai ser um bear market. Eu acho que não. Eu não acredito que seja
Não Nem sei. um pouco. Talvez aqui, ó. Talvez aqui, então. Tá? Ó. Não, Talvez mas aqui. eu esse pico, vou falar assim de forma mais fácil. Esse pico, eu estou a associar este primeiro pico aqui mais recentemente aqui. É aqui mesmo. Se tu aumentares um bocadinho mais, como tinhas há bocado, dá para perceber o primeiro pico, o segundo pico. Olha agora, primeiro pico, segundo pico. Aqui, esse e esse. Aí esse e esse. Vamos marcar aqui. Você está falando disso. Há bocado estava tão nítido. Quando tinhas estava um bocadinho diferente o gráfico inicialmente. Eu acho que tinhas aumentado. Estava maior. Tá, deixa eu ir buscando para trás, então. Vamos voltar aqui. Para trás Fica não observando. precisa, é aumentar. Não, para trás que eu digo eu vou voltar a como ele estava antes, tá? Aí quando tu identificar o que tu está querendo, tu me É fala. Agora eu aumentar, vou começar. aumenta só. Eu acho que é só aumentar-se o gráfico. Não precisas mexer nele, é só aumentar. Agora puxa para baixo. And? É mais ou menos assim. Mas há bocado estava mais. Mas dá para ver o que eu estou a dizer, percebes? Não estavas a pôr as bolinhas amarelas, agora se puseres nos dois picos, fica muito idêntico. E aqui. São os dois topos que ele fez aqui Exatamente, agora vê os dois topos agora. E aqui. E aqui. Então, Tá. E caiu uma primeira vez, exatamente, subiu, agora está a subir, e a seguir vai aquela. Eu estou a achar estranho com esta questão do mercado, que antigamente o mercado já tinha despencado com esta guerra, não é? Sim. Está a subir. Será que isto não é para aprender? Não, percebes? Que ele está a subir. Não Tá, é? olha só, Ruth, Deve ser para aprender, ganhar mais liquidez. Tem trap, vai haver armadilhas para captura de liquidez, só que a gente não pode esquecer, tá? O que não dá para esquecer é o seguinte, isso é extremamente importante, é vital. Isso aqui foi um ciclo, tá? Lá de 2020 até 2022, por aí mais ou menos, passamos pela Covid, inclusive, tá? Isso aqui é uma situação. O que nós temos aqui é outra realidade. Está muito parecido? Tá muito parecido. Só que são duas realidades completamente diferentes. Aqui, nesse primeiro período aqui, aqui, nós não tínhamos ETFs, nós não tínhamos gigantes como a BlackRock, como o Michael Saylor da Strategy, acreditando em Bitcoin ou em cripto. Hoje, nós temos países, alguns poucos, mas temos países que adotaram o Bitcoin como reserva de mercado, como reserva de valor, perdão. Nós temos empresas gigantescas, trilionárias, que adotaram o Bitcoin. BlackRock é um exemplo. Nós temos muitos ETFs de Bitcoin. Inclusive, parece que está para ser lançado um ETF de Ethereum também, só para vocês saberem. Então, essa realidade aqui era uma. Essa realidade aqui é outra. São duas situações. Eu percebo o que queres dizer, mas tipo, há sempre uma desculpa para o mercado cair, entendes? Acaba sempre por acontecer. Não é desculpa, não tem desculpa. É busca de liquidez. Exatamente, exatamente, é isso que eu estou a dizer. André, se antes foi o Covid, agora há de haver outra coisa qualquer, percebes? É isso que eu estou a falar de desculpa. Ou seja, antes foi o Covid, depois há de haver outra coisa qualquer que. Percebes? Agora tem guerra. O lado de cair, e há de ser por alguma onde atribuir, enfim, alguma coisa, tal como foi a cena do Covid. Mas neste caso pode ser em força também e por outra, aproveitarem outra
outra notícia, entre aspas, outro acontecimento grande na altura, percebes? Que pode vir, a gente não sabe, não é? A FTX estava a contar, a Terra Luna que despenca, vai, se aparece um mapa, vai, ninguém estava a contar, estás a ver? É aquela. Não sei, eu acho que até setembro isto. Não sei, mas pronto. É que, na verdade, Ruth, na verdade, o que a gente não pode perdão, deixar de analisar é que isso aqui, daqui para frente, foi um bear market e aconteceu uma reversão. E eu não acredito que aqui seja uma reversão, porque se eu acreditar nisso, eu vou acreditar que a gente vai entrar em bear market nos próximos poucos podem meses. Não ser tão grandes, podem não ser tão grande a queda, percebes, André? Mas está muito parecido, está. Tu viste assim, está muito parecido. Agora eu que te pergunto, onde é que costumam chegar as quedas? O que motiva as quedas? Tá? E a gente vai colocar lá no mapa de novo, a gente vai colocar lá no mapa de calor, é importante, vamos colocar lá. O que motiva as quedas é isso aqui, ó, é a liquidez. O que faz com que haja interesse em derrubar o preço é porque tem muito dinheiro aqui na parte de baixo para eles buscarem. Então, se a gente for ser muito racional, a gente vai ver que tem 205 milhões de dólares lá nos 46 mil. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Eles vão arriscar uma fortuna para buscar esse dinheiro lá embaixo? Talvez não, talvez eles venham até aqui, ó, até os 72 mil, que tem bastante liquidez também, tem mais de, deve ter em torno de 500 milhões de dólares aqui. Quase 1 bilhão até, tá? Então, de repente, eles vêm até aqui. Como eu disse lá no início, isso é opinião minha, tá? Eu não sou o dono da verdade, nem tenho essa pretensão. Mas eu acredito que sim, vai haver correção, mas é uma possibilidade. Não é uma certeza. Se corrigir, a gente aproveita. É preciso estarmos... O bom é estarmos atentos, não é? Estarmos sempre cientes disso, que a qualquer altura o mercado pode corrigir. Aliás, quando foi em 2020, foi 2021, não foi? Foi em novembro, pá, de um dia para o outro, o mercado começou a cair e pronto, nunca mais parou. Foi assim, umas horas, tudo. Não foi? Foi em novembro, foi final de outubro ou início de novembro de um ano qualquer, 2021, se não estou a ir. Ou 22. Pós-Covid. Então é isso, né? Agora o negócio é a gente esperar para ver o que vai acontecer. Só ficar de olhos abertos e atentos e não ser traído. Olha, e outra questão, André. O ali, visto atrás, foi uma queda de 75%, não é? Tu agora estavas aqui a apontar uma queda de 50%. As quedas podem também não ser tão grandes devido a essa questão de ver BlackRock, etc. Ou seja, quando também há quedas e grandes, há depois logo bons aportes, percebes? E lá está, as quedas não serem tão grandes, mas percebes? Atrás foi 75%. E nesse bocadinho que tu mostraste era quanto? Era 50%, não era? Também não é assim. Tá, o que acontece? Lá atrás, na pandemia, o segundo topo foi de 69 mil. Tá? E o preço caiu até 15 mil. Então, tu sair de 69 para 15 é apavorante. Agora, tu sair de 111 e bater em 55 não é tão assustador assim. Não é tão assustador. Não sei se vai a 55, eu acho que de repente a gente pode até modificar isso aqui. Não sei se eu tenho esse direito, mas talvez a gente faça isso aqui, ó. E depois vá buscar. Não está a pôr a mesmo. André, está no mapa ainda. Estamos a ver um mapa de calor. Tá, já mudo. Okay. Desculpa aí.
Não é como estava-se a falar e não, para claro, saber se nós não estávamos a ver. eu me passei, não dei conta. Então, aqui eu alterei, aqui vocês vão ver que eu alterei, ó. Eu tirei esse A, eu tirei daqui, dos 75 mil, voltei ele para esse topo aqui, ó, tá? Que é lá pelos 88 mil. Essa correção eu voltei para esse outro topinho aqui, que é lá por volta dos 90, 100 mil, tá? 100 mil. E a correção mais forte, eu já saí dos 55 e voltei lá para os 73, 74 mil. Também é possível. Tá? Vai depender do quanto o Smart Money tem intenção de investir para buscar liquidez. Tá? E outra situação importante também é isso aqui, ó. Essa alta aqui, essa onda B, como eles chamam, vai depender muito disso aqui. Porque se o Smart Money jogar o preço para cima aqui e o varejo, as sardinhas, começarem a injetar muito dinheiro em long, aí é evidente que o Smart Money vai voltar aqui para baixo para buscar toda essa liquidez. Vai gerar muita liquidez. Tá? Vamos dar oportunidade para outra pessoa falar, Ruth? Sim. Olha, puxa só, mas aproveita, André, puxa só o gráfico um bocadinho para a tua direita. Tendo a olhar de frente para ele. Puxa só devagarinho. Estás a ver aqui a alta cá em baixo? Mesmo no início não estavas, como estava. Bem, mas pronto, dá para ver as semelhanças. E mesmo de cada pontinha, que agora já diminuíste a ponta do lado de julho, do teu lado esquerdo. Se a gente pegar isso aqui... subida, tem ali uma pelo meio. Se a gente pegar só isso aqui, só esse retângulo aqui, e fizer isso aqui, ó, tá exatamente igual. Não está nem parecido, está exatamente igual. A gente olhando os dois topos, tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Está igual. Tá, houve uma correção ali, mas também houve aí em si. Ó, essa correção que aconteceu aqui também. Ó. Mesma coisa. Está idêntico, praticamente idêntico. E depois a outra mais pequenininha, tens lá em cima. Essa aqui e teve aqui, ó, menorzinho. Tens aí em cima, exatamente. Então, exatamente. Se o ciclo se repetir exatamente como foi, a gente vai ter uma correção bem forte agora. Não acredito muito nisso, por isso que eu disse para vocês, é possível, mas eu não acredito, não acho que seja provável, porque tem muita coisa que mudou desse período aqui para esse período aqui. ETFs, BlackRock, Strategy, próprio El Salvador, investindo em Bitcoin. Então, muita coisa mudou. Então, a gente precisa ficar atento. Será que vai acontecer? Não sei. Tomara que aconteça, porque é uma oportunidade genial. Eu acho que principalmente para quem faz hold, é uma oportunidade de pegar o Bitcoin a 70 mil, 65 mil. Nossa, é imperdível, gente. Não dá para abrir mão. Está de olho, se acontecer, vamos que vamos.